Resumo Geek, filme 127 horas. O filme começa com Aaron Halston tentando pegar todas as coisas que ele vai precisar para o seu dia de trilha. É sábado e ainda está escuro. Ele está com muita pressa, correndo pelo seu apartamento à procura de seu canivete suíço. Mas o objeto está fora de seu alcance, em cima do armário. Aaron até olha para o armário, mas sua mão não alcança o canivete e ele decide sair sem ele. Ele enche uma garrafa de água, pega algumas barras de cereal, um Gatorade e sai correndo pela porta. Aaron entra no carro e dirige pelo deserto, ouvindo música alta. Ele estaciona num camping e simplesmente salta na traseira de sua caminhonete para dormir. Na manhã seguinte, Aaron acorda cheio de energia e entusiasmo. Ele é apaixonado por aventura e pelo ar livre. Ele pedala pelo deserto, girando e pulando na estrada. Ele cai uma ou duas vezes, mas acha aquilo engraçado e continua pedalando. Ele prendeu sua filmadora no guidão da bicicleta e continua fazendo pequenas paradas para falar com ela e atualizar o público sobre seus planos. Aaron está completamente sozinho, então a câmera é quase uma desculpa para que ele possa conversar e contar o que está acontecendo. Aaron decide pedalar até um lugar chamado Blue John Canyon. Ele pedala o mais rápido que pode e no caminho estaciona sua bicicleta e começa a escalar. Depois de alguns minutos, ele ouve duas garotas passando e decide dizer oi. Elas se apresentam como Christy e Megan e estão claramente perdidas. Elas olham confusas para o mapa, mas não conseguem decidir para onde ir. Aaron diz oi e diz que pode ajudá-las. Ele pergunta para onde elas querem ir e elas dizem que gostariam de chegar na cúpula. Então Aaron diz que pode levá-las até lá. Os três começam a caminhada, mas Aaron diz que se elas estão dispostas a ir até a cúpula, ele conhece um lugar melhor para escalar. Elas obviamente acham aquilo meio estranho, mas como gostaram dele, as duas decidem aceitar a sugestão. Depois Aaron, Megan e Christy estão escalando em uma fenda pequena e Aaron diz a elas que tudo vai ficar bem. Em seguida, ele apenas solta a parede e cai. É uma cena bastante assustadora, mas ele cai em uma linda lagoa azul e canta para as garotas para que elas saibam que ele está bem. Christy salta em seguida e depois Megan. Todos se divertem muito, pulando na água várias vezes e brincando com um pedregulho na beira da água. Aaron grava todos os momentos. Ele gosta de ter um registro dos lugares que já foi e da vida louca que leva. Eles brincam na água durante cerca de 1 hora ou 2 e depois voltam a caminhar. Eles acabam indo por caminhos diferentes, mas antes Aaron pergunta se vai vê-las novamente. E elas dizem que mandaram uma festa na noite seguinte e que ele poderá encontrá-las procurando um Scooby-Doo inflável gigante que estará fora da festa. Ele diz que estará lá e vai embora. As garotas riem uma para a outra porque Christy tem uma quedinha por Aaron. Aaron começa a escalar sozinho, então ele se depara com um desfiladeiro bem pequeno onde ele decide escalar. Ele salta por cima de uma brecha e entra na caverna. Ele sobe por alguns minutos e depois vê uma grande queda e uma rocha no topo do penhasco. Ele chuta a rocha para ter certeza de que ela está estável e tenta escalar a queda usando a rocha como apoio. Quando ele se apoia, a rocha se solta e como ele está agarrado a ela, ela cai em sua direção. Ele cai uns 15 metros para dentro do canyon e a rocha cai junto, em cima do seu braço, que fica preso entre a rocha e a parede do canyon. Há um pouco de sangue, mas o grande problema é o seu braço, que claramente não vai sair dali. Então Aaron tenta empurrar a pedra de todos os ângulos possíveis e não consegue. Ele tenta soltá-la, mas não, a pedra não se mexe. Ele puxa o seu braço com toda a força para tentar arrancá-lo, mas é totalmente inútil. Ele grita o mais alto que pode por ajuda, mas enquanto ele grita, as imagens mostram como o deserto é imenso e como aquela fenda é pequena. Ele está completamente isolado e sozinho. Ele tenta pensar em qualquer coisa que possa ter com ele para ajudar. Então ele desempacota toda a sua mochila e olha para tudo que tem ali. Ele tenta usar uma multiferramenta para lascar a pedra, mas a sua tentativa é totalmente inútil. Então ele se lembra que ganhou aquela multiferramenta de brinde quando comprou sua lanterna e fica frustrado. De repente, ele deixa cair a multiferramenta num pequeno buraco que não consegue alcançar e usa um galho para recuperá-la. Ele pega sua câmera e começa a explicar o que aconteceu e como chegou ali. Ele diz que quem encontrar a câmera pode ficar com ela, se entregar aquela fita aos seus pais. Depois ele diz o nome e o endereço deles. A noite chega e Aaron tenta dormir, mas ele está congelando. A noite é longa e fria, mas Aaron
ainda faz piadas para a câmera e para si mesmo, para manter o seu espírito esportivo. Ele é realmente um cara notável que nunca perde a esperança. No dia seguinte, Aaron acorda e está consumindo sua água bem rápido. Ele não sabe quanto tempo vai ficar ali e o quanto ele precisa economizar. Aaron tenta usar suas cordas de escaladas para tentar fazer um sistema de roldanas para tirar a rocha de cima de seu braço. Mas ele fala sozinho sobre o fato de que precisaria de muito equipamento e que as cordas de escalada são muito elásticas para fazer aquilo. Ele diz que precisaria de 8 homens fortes para ajudá-lo, porque a rocha é muito pesada. Depois de um dia cansativo e frustrante, ele usa o seu apoio de escalada para se sentar e poder dormir. Aaron começa a ter flashbacks sobre coisas que ele gostaria de ter feito diferente. E a primeira foi há alguns dias, quando ele havia ignorado a ligação da sua mãe. Ela deixa uma mensagem e ele até ouve, mas como está se arrumando para sair, ele simplesmente a ignora. Ele também se lembra que havia ignorado uma ligação de sua irmã e pede desculpas para elas usando sua filmadora. Ele diz que vai estar sempre com elas e para de gravar. Ele se lembra de um tempo em que ele e uma garota loira estavam apaixonados e se divertiam juntos, mas depois acabaram terminando e ela disse que ele ia acabar sozinho. Chega terça-feira e os flashbacks de Aaron começam a se transformar em alucinações. Ele nota um corvo que passa pelo céu todas as manhãs e começa a conversar com ele. Ele está com pouquíssima água e a desidratação só piora essas alucinações. Ele tem um sonho muito vívido de que uma grande tempestade vem e inunda completamente o desfiladeiro. A inundação levanta a rocha e ele sai correndo para a casa da sua antiga namorada, mas ela bate com a porta na cara dele. Então ele acorda chorando e implorando para ela, mas depois percebe que tudo foi apenas um sonho. Aaron está começando a ficar desesperado e ele percebe que todas as lascas que ele tem feito na rocha só tem feito com que ela fique mais presa sobre a carne. Ele tem mais alucinações sobre sua família sentada em um sofá na sua frente e percebe que sente falta de todos eles, mas nunca os deixou participar completamente da sua vida. Em seguida, ele faz uma pequena sketch consigo mesmo e finge que está em um talk show sendo entrevistado. Ele brinca e diz que deveria ter dito a alguém para onde estava indo. Já é terça-feira e ele percebe que quando ele não aparecer para o trabalho hoje, o seu chefe vai notar, mas que mesmo que o seu chefe chame a polícia, Aaron só se tornará uma pessoa oficialmente desaparecida 24 horas depois. Então ele fica cada vez mais frustrado. Ele percebe que precisa de água, depois de ter deixado sua garrafa cair e perder a maior parte de sua reserva. Então ele começa a urinar dentro da garrafa para ter algo para beber. Ele também continua tentando reumidificar suas lentes de contato, mas seus olhos estão ficando muito irritados. Agora é quarta-feira. Aaron grava seu nome e sua data de nascimento e morte na parede do desfiladeiro e está se tornando cada vez mais alucinado. Ele pensa na sua viagem que o trouxe até aqui e pensa em como ele sempre foi um solitário que preferia ser independente. Depois, ele se lembra que quando filmou sua irmãzinha tocando piano, isso o faz perceber que se ele morrer, ele vai perder o casamento dela. Finalmente, ele tem uma visão muito viva de seu futuro filho, um garotinho sentado no sofá. Ele fala com o menino e pode se ver sendo um bom pai, ensinando tudo a ele. De repente, ele sabe o que precisa fazer. Aaron pega um tubo de borracha e usa como torniquete. Ele amarra seu braço e tenta usar a multiferramenta para cortar o braço, mas ela ficou tão cega por causa de toda a raspagem da pedra que ele nem sequer consegue cortar a sua pele. Ele apenas apunhala o seu braço e bate em seu osso. Ele percebe que precisa quebrar os ossos primeiro, então ele usa a rocha para isso. O som é muito alto e doloroso, mas nenhum osso quebra para fora da pele. Então ele usa a faca minúscula e muito cega da multiferramenta para cortar todo o tecido macio ao redor do rompimento. Há sangue por toda parte e Aaron se esforça para não desmaiar. Ele ainda precisa cortar alguns tendões, mas como a faca está completamente cega, ele decide apenas arrancá-los. Depois de cerca de 2 ou 3 minutos de filmagem do corte, ele tropeça para trás e fica livre. Ele está muito desidratado e sangrando, mas consegue amarrar o braço, estancar o sangue e sair do desfiladeiro. Ele fica entusiasmado por encontrar água no fundo do penhasco e bebe o máximo que pode. A água está meio suja, mas mesmo assim, ele continua bebendo até que vê algumas pessoas de longe e começa a chamá-las com suas últimas forças. Eles vêm correndo e lhes dão água fresca e ele bebe desesperadamente. Aaron está totalmente fora de si, entrando e saindo de sua consciência, até que ele sente uma rajada de vento e vê que um helicóptero chegou para levá-lo ao hospital. As cenas mudam entre o passeio de helicóptero e Aaron nadando em uma piscina clara e bonita com um meio braço. E depois, ele vem à superfície para ver sua família sentada no mesmo sofá em que ele os viu no canyon,
quando estava alucinando. Então vemos o verdadeiro Aaron Halston sentada no sofá com sua esposa Jessica. Além disso, vemos que sua premonição se tornou realidade e que em fevereiro de 2010 eles tiveram seu primeiro filho, um menino chamado Léo.